Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina. Que bom nós estarmos juntos com todos vocês para participar de momentos tão especiais no Santo Sábado do Senhor. Um dia que foi separado por Deus, onde nós podemos louvá-lo, podemos engrandecê-lo, podemos estar junto com os irmãos da igreja, junto com a nossa família. É um grande privilégio estarmos participando de mais esse Santo Sábado, desejando que o Espírito Santo possa estar no seu coração, abençoando ricamente a sua vida, a vida da sua família. E nesse momento a igreja está entrando no seu lar através desta programação. Para nossa reflexão e oração, eu gostaria de meditar na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento nós vamos ajoelhar e orar àquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Salvador Jesus, muito obrigado pelo grande milagre da salvação e por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de darmos início a mais um culto. Que o Teu Santo Espírito possa estar conosco. Abençoe os nossos internautas que nos acompanham de perto e de longe, para que também sejam abençoados com as verdades da Tua Palavra. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos. Dá-nos a alegria da salvação e que as lições da Tua Palavra possam produzir frutos em nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sabe, vou te contar uma história linda, uma história de amor, sentimento tão bonito, demonstrado por Jesus. Foi a cruz o cenário escolhido para se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso é cenário escolhido para se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário.
se entregar. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Linda história de amor. Linda história de amor. Linda História foi o hino que nós introduzimos no nosso culto com o coral jovem do Vale do Ribeira. Queridos, desejamos que Jesus Cristo possa estar com você neste culto de Santo Sábado, onde a Igreja do Senhor está através das mídias, entrando em todos os lugares, chegando aos locais mais distantes deste mundo. E a sua participação é muito importante para o progresso do Evangelho, para que possamos chegar mais longe, para que possamos alcançar mais pessoas com a mensagem da salvação. Então não se esqueça de dar o seu like, para que o YouTube espalhe o nosso conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal, de apertar no sininho, para ativar todas as notificações de nossas transmissões. E compartilhar o link. Coloque o link nos grupos do Telegram, nos grupos do WhatsApp, na sua lista de transmissão, para que mais vidas sejam impactadas com a palavra de Deus. E nós chegamos aqui a um momento muito especial, que é o coração da igreja, que é a Escola Sabatina, e vamos ter a nossa lição do dia. E o título, o tema de nossa lição é Heróis da Fé. E para discorrer conosco este assunto, o professor da Escola Sabatina escolhido nesta manhã é o irmão Sênio Valenzuela, que é o departamental de jovens da Associação ASAMO, que abrange Rondônia e Acre. Vamos ouvi-lo neste momento. É com você, irmão Sênio. Olá, feliz sábado para todos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Estamos muito contentes por estar mais uma vez com vocês através deste canal. Compartilhe este maravilhoso programa, esta maravilhosa lição de Escola Sabatina que estaremos desarrollando em estes minutos que estaremos com vocês. Eu gostaria de convidar a você, se você tem a lição da Escola Sabatina, que abra sua lição. Se você tem a lição em seu telefone, procure seu telefone. Vamos estudar todos juntos, nesse momento, a lição que Deus preparou para nós, com a finalidade de que possamos crescer e fortalecer nossa fé espiritualmente, tá bom? Então, vamos a considerar a palavra de Hebreus, que dessa maneira inicia nossa lição. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor, falando com respeito à nossa lição, ele apresenta um maravilhoso versículo. Fala assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Amém. Com este hermoso pensamento, convido a vocês para que convidemos a presença do Senhor nesse momento. Querido Deus que estás nos céus, desejamos de tua presença nesse momento para estudar tua lição, que teu Espírito possa dirigir nossos pensamentos, abrir nosso coração para que tua palavra possa ser semeada em boa terra e que também de maneira muito especial possa abençoar a cada pessoa que se conecta e que participa hoje deste programa de Escola Sabatina. Todo agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, agora nós vamos entrar ao estudo da lição da Escola Sabatina, que tem como propósito ensinar-nos o caminho para nos alcançar cada vez mais, desenvolver nossa fé. E antes de iniciar nossa lição, eu gostaria de iniciar falando sobre algo muito interessante, sobre alguns heróis que considera o mundo. Na tela está aparecendo ali alguns homens que foram considerados como heróis, que alcançaram, segundo o mundo, chegar a cada lar, a cada casa e cada pessoa. Se você alcançou a, digamos assim, ver o desenvolvimento de cada um deles em seu momento, quando era criança, pode ser que recebeu como um herói estas pessoas que apresenta a tela, né? Por exemplo, Superman, Batman. Eu lembro que quando era criança, eu gostava muito de ver essas coisas, né? E eu achava que eles eram realmente heróis. Mas a Bíblia também ela tem um espaço para falar de alguns homens que realmente foram considerados como heróis da fé. Um herói é aquela pessoa que alcança a batalhar, que alcança a vencer o inimigo. E aqueles heróis que apresenta o mundo, eles de alguma maneira vencem alguns inimigos, mas não são realmente os heróis que Deus deseja apresentar para nós nessa oportunidade. Nessa oportunidade, queridos amigos, ele está falando sobre alguns homens, verdadeiros heróis que venceram. Por que estamos falando de verdadeiros heróis? Porque para nós, principalmente para Deus, um herói é aquela pessoa que vence a si mesmo. Ou seja, vence seus defeitos de caráter. Vence aquelas coisas que impedem que você avance. Por exemplo, muitas vezes o medo, ele é um obstáculo, ele é um inimigo que impede que você avance. Então, quando você decide vencer esse inimigo, então você é considerado como um herói. A Bíblia apresenta alguns homens que foram considerados como heróis porque eles se venceram a si mesmos. Defeitos que eles tinham, eles eram homens como você e como eu, e eles alcançaram a vitória sobre si mesmos. Alguns deles se deixavam levar pelas inclinações pecaminosas, mas finalmente eles venceram. Então a Bíblia, a lição vem falando sobre como estas pessoas venceram a si mesmos e como foram considerados através destas coisas, através da lição, né? Muito bem. A Bíblia apresenta que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então estamos falando de heróis que colocaram sua fé, sua confiança em quem? Em Deus. Os heróis que apresenta o mundo levam a que a confiança seja colocada em aquela pessoa. Por exemplo, como eu falei no princípio, o mundo apresentava estes homens e o mundo esperava que nós colocáramos nossa confiança neles. Mas é assim que um herói se identifica segundo a Bíblia? Não. A Bíblia apresenta que aquelas pessoas que são consideradas como heróis é porque não somente venceram a si mesmos, senão também que colocaram sua confiança em quem? Em Deus, que em tudo Ele pode fazer em todo momento. Então, queridos apreciados amigos, a fé que salva é uma transação pela qual aqueles que recebem a Cristo se unem num pacto de aliança com Deus. Muito importante isso. A fé genuína é vida. Uma fé viva significa um aumento do vigor, uma firme confiança
pela qual a alma torna um poder que vence. Um herói, ele depende de Cristo Jesus. E os heróis que nós vamos falar, eles dependeram totalmente de Cristo e foi como eles venceram. Totalmente muito diferente aos heróis que apresenta o mundo. Eles confiam em si mesmos, eles confiam em que eles podem conseguir as coisas, que eles podem vencer com suas próprias forças, e não é esse o propósito de Deus, que vivamos e que confiemos nas pessoas, nem muito menos em nós mesmos. Precisamos confiar em Deus. O melhor herói, ele confia em Deus. Muito bem. A lição vem falando sobre um homem chamado Abel. Nós conhecemos a história. Abel era filho de Adão. E Deus falou para Adão como alcançaria o perdão sobre aqueles pecados, né? Através da fé. Nós vemos que Deus falou para Adão que ele tinha que sacrificar um cordeiro, com a finalidade de que esse cordeiro o derramamento de sangue era simbolizado ou simbolizava o ministério de Cristo. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, o sistema de sacrifício foi apresentado para Adão e ele apresentou para seus filhos. Deus falou para Abel e Caim que era preciso entregar uma oferta, um cordeiro. Abel, ele apresenta um cordeiro, justamente como Deus falou, só que Caim, ele não considerou as coisas que Deus apresentou, ele apresentou o que ele desejou. Nós vemos que no espírito de profecia fala que ele apresentou uma oferta incompleta, ou seja, faltou aquela coisa que Deus havia especificado no caso do cordeiro, porque aquela palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Em contrapartida também nós vemos que Caim apresentou a oferta de uma maneira inadequada, e eu estou falando com respeito à atitude dele. Ele apresentou a oferta como uma oferta contaminada pela justificação própria. Abel, ele apresentou com todo o seu coração, com toda a disposição, obedecendo a Deus e permitindo que ele seja louvado, né? Então, há algo muito interessante para nós refletir nessa história. Uma das lições mais interessantes é a seguinte: você pode apresentar para Deus a melhor oferta. Você pode apresentar o melhor para Deus, mas se em seu coração existe justificação própria, então Deus não aceitará essa oferta, que foi no caso de Caim. Caim apresentou a melhor oferta, segundo ele, né? Mas esta era uma oferta incompleta. Ele precisava também conectar seu espírito com a oferta. Então, é muito importante, queridos amigos, que quando nós vamos apresentar alguma oferta, pode ser que esteja entre os parâmetros de Deus, mas nossa atitude também tem que ser a melhor, com a ajuda de Deus, né? Então, foi assim como o tópico do dia domingo estava falando sobre a oferta que foi apresentada por Abel e como Deus, ou por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Então, como nós falamos, foi rejeitada a oferta de Caim porque ele não apresentou a oferta que Deus havia exigido, que ele havia falado que se precisava apresentar. Ele apresentou outra coisa. Mesmo assim, se ele tivera um espírito de obediência, um espírito de negação, então poderia ser aceitada. Assim apresenta o espírito de profecia. Mas nós lembramos que era uma oferta incompleta, ou seja, precisava aquele cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, antes de passar para a segunda-feira, como poderíamos considerar esta história como heróis da fé? Porque Abel
ele apresentou a oferta que Deus havia especificado. Ou seja, um herói se identifica, se logra identificar através da obediência. Se você deseja ser um herói, então precisamos obedecer, porque é assim como estabelece a palavra de Deus, que serão considerados aquelas pessoas que obedecem a Deus. Abel obedeceu por fé, ele obedeceu, apresentou a Deus a melhor oferta, aquela oferta que Deus havia especificado, um cordeiro, e agora ele foi considerado como um herói. Então, isso que nós vemos neste tópico. Segunda-feira agora nos fala sobre Noé, um homem que tinha também fraqueza, um homem que tinha erros, debilidade, enfim, era um homem como você e eu, um ser humano como você e eu, tá bom? Então, mesmo assim, Deus chama ele para que ele consiga fazer uma obra maravilhosa, e era uma obra interessante porque era uma obra de construir um grande barco para que todas aquelas pessoas que desejassem alcançar a salvação, ou seja, a salvar-se daquele grande dilúvio, conseguiram entrar nesse barco e se salvaram. Mas nós vemos que muitos rejeitaram. Mesmo assim, ele continuou com a missão que Deus havia estabelecido para ele. Mas nós vemos também na vida dele por que ou como Deus utilizou a ele. Nós vemos que o versículo de Gênesis capítulo 6, versículo 8, 9 e 22, falam de uma maneira interessante como era Noé. Noé, aqui fala que era um homem justo e perfeito. E também fala que Noé andava com Deus. Ou seja, característica de uma pessoa que realmente ama a Deus. Se você se identifica com este herói, então, amém. Por quê? Porque nós precisamente precisamos disso. Precisamos de andar com Deus, precisamos de ser pessoa justa, precisamos de ser perfeito. Às vezes pensamos que a perfeição não se consegue, mas sim se consegue. Em Cristo Jesus somos perfeitos. Por isso o apóstolo Paulo, ele falava que ele prosseguia, ele continuava em procura da perfeição, porque é possível alcançar, queridos amigos, a perfeição. Noé alcançou a perfeição. Como? Andando com Deus. Então você também pode alcançar a perfeição andando com Deus, caminhando com Deus, orando a Deus, estudando a Bíblia, para conhecer a Deus, para conhecer como Deus vê, como Deus pensa, enfim. O interessante de Noé é que ele era coerente com suas palavras e ações, ou seja, ele pregava com fervor. Aquele momento quando estava a ponto de cair a chuva, o dilúvio, ele pregava com fervor. E essas pregações que ele apresentava para as pessoas se veia em sua maneira de viver. É precisamente o que nós precisamos hoje. Uma geração tão corruptível como nós estamos vendo, né? Nós vemos também que a comparação que Jesus fez com do tempo de Noé, com estes últimos dias, a comparação é muito interessante, porque aquele momento nós vemos que todos bebiam, comiam, se casavam, enfim. É mal fazer isso? Não. É mal quando você leva estas coisas ao excesso. Então precisamos ter um equilíbrio. Naquele momento comiam, bebiam, satisfazendo seus apetites, enfim, uma satisfação própria. Hoje nós vemos que a geração, a humanidade vai pelo mesmo caminho. Nós precisamos realmente alcançar uma experiência com Cristo para que não caiamos nessa situação que se encontravam os antediluvianos. Os antediluvianos, eles não reconheciam a Deus em suas vidas. Os antediluvianos, eles pisoteavam a lei de Deus, não aceitavam a lei de Deus. Será que eles falavam abertamente que não aceitavam? Muitos deles pode ser que sim, mas outros falavam que não aceitavam através de suas vidas. No momento de não guardar o dia sábado, no momento de não reconhecer a Deus em nossas vidas, falamos de alguma maneira com nossas vidas, com nossas ações,
que definitivamente não aceitamos o governo de Deus. Então, esta geração era uma geração totalmente corruptível. Hoje nós vemos a mesma coisa. Nós vemos como homens, é aprovado aquele matrimônio de homens com homens, mulheres com mulheres. Agora você pode decidir se é homem ou mulher. Nós vemos como a humanidade se ha estado totalmente corrompendo cada vez mais. Há muitas doenças, fome, guerras. Nós vemos que o que Jesus falou sobre aqueles momentos que aconteceriam antes dele vir à Terra, então se estariam efetuando de uma maneira intensificada. Hoje nós vemos isso. Muitas destruições por todas partes e muitas vezes esquecemos que realmente precisamos identificar-nos ou ser como Noé naquele momento. Deus utilizou uma pessoa e salvou a quantas? 8 pessoas. Hoje Deus deseja utilizar-te a ti para que sua casa alcance a salvação. Noé então foi considerado como um herói da fé. Nós vemos também no caso de Jacó utilizou também a mentira para alcançar benefícios, mas nós vemos que agora, após de cometer esses erros, de enganar a seu pai, de enganar a seu irmão, nós vemos que ele viveu momentos felizes, mas também viveu momentos tristes por causa de aquelas ações que ele cometeu. Ele se arrependeu, lutou com Deus e alcançou arrependimento de todo o coração. Deus perdoou a ele e foi assim como ele foi justificado e agora ele é considerado também como um herói. E quarta-feira nos fala sobre Sansão, um homem que Deus procurou preparar a ele para que fora o libertador de Israel. Mas infelizmente ele decidiu associar-se com os inimigos, decidiu estar com os inimigos e foi assim como ele se contaminou. E também agora colocou em seus olhos aquela mulher chamada Dalila, né? E através dela, então, foi caindo mais e mais ao profundo do pecado. Deus perdoou a ele, ele se arrependeu e Deus perdoou e finalmente estará entre aqueles que serão salvos. E nós vemos que a lição vem falando que ele foi considerado como um herói também da fé. Nós vemos também como José, quinta-feira, né? José também um homem como você e eu. Eu acho a história de José muito interessante porque foi uma das pessoas que administrou tudo quanto tinha sem derramar uma gota de sangue. Então, realmente um homem preparado, um jovem que seu pai preparou em sua casa, mas nós vemos que existiram alguns erros em sua casa. Seu pai deu um trato muito preferencial para ele. Os irmãos de José perceberam esta situação e começou a nascer um ambiente não saudável. José, então, se colocou em um lugar, um papel onde ele chamava a atenção de seus irmãos e eles tampouco gostaram desta situação. Nós vemos como Deus utilizou a José, mas ele também comete erro em sua trajetória, mas também vemos como Deus muda a vida de José de tal maneira que agora ele é considerado como um herói da fé. Então, dessa maneira, queridos amigos, como a lição vem falando sobre os heróis da fé, Deus deseja que você seja um herói. E para finalizar, queridos amigos, eu gostaria de mencionar que um herói é aquele que se vence a si mesmo, vence seus defeitos de caráter, vence seus erros, reconhece que há pecado contra Deus e agora se dispõe para ser utilizado por Deus. Um herói não é aquele que somente combate ou batalha com o inimigo como o apresenta o mundo, levando as pessoas a colocar a confiança no homem. Um verdadeiro herói é aquele que coloca sua confiança em Deus. Reconhece que sem Ele não pode alcançar a vitória, mas
em todo momento, também Ele procura uma conexão com aquele que todo pode em sua vida. Queridos amigos, você está convidado para ser um herói da fé. Essa confiança precisa ser colocada em Deus, em Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a cada um de nós e que dessa maneira possamos alcançar a experiência destas pessoas. Você pode ser um herói em sua casa, em sua vida e até que Cristo volte novamente. Que Deus abençoe. Vamos então agora fazer uma oração para finalizar, encerrar esta parte. Querido Deus que estás nos céus, te agradecemos pela oportunidade de estudar tua palavra, tua lição, que esta grande lição possa ser uma bênção em nossa vida, que o Senhor possa abençoar a cada família que está conectada, a todos aqueles que estão lutando para alcançar a salvação, que o Senhor possa fortalecer sua fé e que não esqueçamos que o mais importante não é lutar sozinhos, senão que possamos lutar com Cristo Jesus. Que possamos colocar a confiança naquele que derramou sua vida por nós, que possamos em todo momento permitir que Ele more em nosso coração e que sua justiça possa ser ou estar em nossa vida em todo momento. Dá-nos de tua graça, todo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao nosso querido irmão Sênio Valenzuela por compartilhar conosco tão importante lição. Creio que todos foram abençoados com essa mensagem, com essas lições maravilhosas que temos recebido da palavra de Deus. Chegamos a um momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde podemos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido. É um momento que você pode ofertar ao Senhor, devolver aquilo que é dele. Para mantermos uma transmissão como essa, existem muitos custos por trás dos bastidores. Nós precisamos de equipamentos. Graças às suas ofertas, à sua ajuda, pela graça de Deus, temos conseguido adquirir alguns equipamentos, mas ainda nós precisamos atualizar nossos equipamentos, usar equipamentos mais modernos. E aí nós precisamos da sua ajuda. Você também pode dizimar ao Senhor, também pode devolver as suas primícias. Neste momento vai aparecer o QR Code e a chave Pix e você opta pela melhor opção. E neste momento então nós vamos ouvir um belo hino de louvor ao nosso Deus e enquanto ouvimos, assistimos ao clipe musical, você pode fazer a sua doação. Não ando só.
tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo. E os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo apoio e guia eu tenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só, não ando só. Não ando só. Agradecemos ao Grupo Harmony pelo belo hino apresentado e a você que doou a sua oferta à causa de Deus, que Ele possa retribuir em bênçãos sem medida. Chegamos a um momento todo especial, que neste momento nós teremos o Minuto da Saúde, com o Departamental de Saúde da Associação ASAMO, o irmão Heleno Vitorassi. Vamos ouvi-lo neste momento e após os Minutos da Saúde, já entraremos na mensagem de hoje. Bom dia! Na nossa série Minuto de Saúde, hoje vamos apresentar mais um ponto, os benefícios do pão integral. Você tem na sua casa, isso é coisa que na casa de todos tem. O pão integral é o alimento de quase todas as culturas. E não é coisa nova, é um alimento antigo. Jesus disse no capítulo 11 de Lucas, versículos 11 a 13, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais vos dará vosso Pai Celestial o seu Espírito, aquele que lhe o pedir. Então, irmãos, Jesus disse que pão é uma boa dádiva, é uma boa coisa. Nós temos que aprender, irmãos, qual pão que devemos usar. Não o pão branco, mas o pão integral. O pão, irmãos, ele foi preparado no deserto com o maná. Vocês lembram que eles faziam um bolo parecido a um pão lá, uma sementinha? Jesus se apresentou como o pão da vida. Eis a importância do pão. Na Arca da Aliança, há um pão também, lá há um maná guardado como um memorial, simbolizando o regime alimentar do povo de Deus. O profeta Ezequiel dá uma receita de pão integral. Já pensou? Você sabia que o profeta Ezequiel era padeiro de pão integral? Olha só a receita. Está lá no capítulo 4 do profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Toma trigo, disse o Senhor ao profeta, e cevada, grãos e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão. Está aí a receita para você, irmã, que ainda não sabe fazer o pão integral. Capítulo 4, versículo 9 de Ezequiel. Então temos aí os ingredientes, olha, trigo, cevada, grãos. Mas que grão? Grãos, lá está no plural, você pode pegar diversos grãos, lentilhas e preparar o pão. Bem, vamos aos benefícios então do pão integral. O pão integral, ele vai fibra de trigo. A fibra ela é rica em celulose e nutrientes. Ela reduz os níveis de glicose e colesterol LDL no sangue, que é o mau colesterol, né?
A fibra de trigo inibe a sensação de fome e o desejo por doces. Ela tem essa capacidade de inibir esse desejo por doce. Acelera o metabolismo, favorecendo a redução de peso. Aumenta o bolo fecal, evitando o seu endurecimento, evitando petrificar o bolo fecal, causando prisão de ventre, né? Pode ser adicionada a fibra, né, de trigo pode ser adicionada em diversas receitas. Na sopa, no arroz. Se você tem arroz branco em casa e quer transformá-lo em integral, é só adicionar ali algumas colheres de fibra. Você pode adicionar também umas colheres de fibra numa vitamina lá no liquidificador. Mas principalmente o pão. O pão não pode faltar a fibra de trigo. Hoje nós estamos na onda dos alimentos funcionais, né? Os chamados alimentos nutracêuticos. O que é um nutracêutico? É o alimento que tem a capacidade de prevenir, de evitar e de curar uma enfermidade. Irmãos, se você está comendo uma coisa que não tem essa capacidade, não é um bom alimento, não é um nutracêutico. Pois o pai da medicina já dizia 4 séculos antes de Cristo: seja a tua comida o teu remédio, e o teu remédio a tua comida. O grande sábio, médico, filósofo Hipócrates, né? Então, irmãos, os alimentos funcionais têm essa capacidade. No pão integral deve ir também a semente da linhaça. Todos conhecem a sementinha da linhaça, né? Ela é rica em ômega 3, em proteínas, em fibras, minerais, em vitaminas como magnésio, ferro, fósforo, zinco, potássio, manganês. Uma colher de fibra, da fibra de trigo, ela contém 3 gramas de fibra. Uma colher contém 3 gramas de fibra. É 12% do valor diário recomendado para uma pessoa. Já é uma boa quantidade. Uma colher. Significa que se você comer 8 colheres, você está com a fibra suficiente para as 24 horas do dia. É lógico que você não vai comer só fibra, você vai comer outras coisas. Ela tem leve ação laxativa. A fibra não deixa endurecer o bolo fecal. Ela tem a ação, a capacidade de dilatar o bolo fecal. A fibra de trigo mantém a fome distante. Ela tem a capacidade de satisfazer a saciedade. Então a pessoa vai ficar com um tempo mais longo aguentando aí a fome, sem comer. Por isso ajuda no emagrecimento. Ela é rica em ácidos graxos poliinsaturados. Por isso ela reduz o LDL, que é o mau colesterol. Ela previne a AVC cerebral, né? Ela previne a formação de trombos, de placas de gordura que pode se desprender do endotélio, da parede interna da veia, e ficar circulando no seu sangue e causar um derrame cerebral, né? Ela é rica em lignanas. As lignanas são neutralizadoras das estronas. As estronas é da família dos estrogênios, que causa câncer de mama, né? A fibra também é rica em substâncias insolúveis, né? Fibras insolúveis, que reduz a liberação de açúcar no sangue. Então ela previne o aumento da glicose, a diabetes. Devido à lignana, previne o desconforto da menopausa nas senhoras aí depois dos 40, né? E previne também a osteoporose. É uma substância importante, não só no pão integral, mas para ser usado em casa em diversos pratos, né? Também no pão integral deve ter o gergelim. O gergelim com pele, não sem pele, viu? O gergelim ele é rico em triptofano e tiamina. Ambos estimulam a produção da serotonina, que é o hormônio da satisfação, da alegria, e consequentemente vai te trazer um bom sono à noite. Se a pessoa se alimentou de triptofano, das verduras, de fibras, de grãos, de sementes que contêm triptofano, isso vai gerar a serotonina, que é o hormônio da alegria. E à noite isso vai ser transformado em melatonina, que é o hormônio do sono. Já pensou que a sabedoria de Deus, como ele é sábio, ele pega uma composição de uma fruta, de uma planta, de um cereal, e vai transformando ao longo do dia conforme a nossa necessidade. A fibra, o gergelim, ele é rico em proteínas.
Por isso ele fortalece os músculos, as cartilagens, ali do ombro, joelho, coluna, calcanhar, aonde se trabalha osso esfregando com osso, há uma camada chamada cartilagem. E a fibra ajuda nisso aí. A fibra é boa para a nossa pele, para o cabelo. 100 gramas de gergelim, que é rico em fibra também, né? Contém 825 miligramas de cálcio. 100 gramas de gergelim contém 825 miligramas de cálcio. 100 gramas de leite de vaca contém 107 miligramas de cálcio. Vocês entenderam a disparidade, a diferença? 100 gramas de gergelim contém 825 miligramas de cálcio. 100 gramas de leite contém 107. E por que dizer que tem que tomar leite por causa do cálcio? Sendo que o gergelim tem 7 vezes mais cálcio do que leite. Está aí uma receita para quem tem preocupação com osteoporose e para fortalecer os ossos, né? Não só para o osso, viu? O gergelim é bom para os nossos dentes, para a cognição, para a memória, para a contração muscular. Ele reduz o mau colesterol. Ele é rico em magnésio, em fósforo e potássio. Por isso, o óleo do gergelim ajuda muito a memória. E ele é muito bom pela sua quantidade de fibras para o prisão de ventre, para o intestino. No pão integral deve ir também a chia, é uma outra sementinha, um grãozinho bem pequeno, semelhante ao grãozinho de mostarda, acho que o tamanho deve ser igual. A chia é rica em fibras, é boa também para o intestino, é muito usada nas dietas de emagrecimento, ela é rica em proteínas, dá sensação de saciedade, prevenção do diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, ela é rica em cálcio, em ômega, é desintoxicante do fígado e previne a acne. A chia é usada para a beleza da pele, já pensou? Ela é anti-inflamatória, previne a celulite. A chia é rica em ferro, portanto indicada para casos de anemia ferropriva. Então eu vou repetir aqui o versículo da receita do pão integral, lá do profeta. Lembra do profeta Ezequiel? Toma trigo e cevada, grãos, lentilha, mete numa vasilha e faz pão. E agora eu quero citar um texto da inspiração, que diz assim, está na meditação do ano 2020, página 201. O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Para o pão, a farinha branca superfina não é a melhor. Seu uso nem é saudável, nem é econômico. A farinha branca fina não possui os elementos nutritivos que se encontram no pão feito de trigo integral. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições não saudáveis. Uma mistura de trigo, aveia, centeio seria muito mais nutritivo do que o trigo destituído de suas propriedades nutritivas. Viu aí a desvantagem do pão de farinha branca? E agora eu quero deixar com você uma receita. Não precisa se preocupar em copiar. Depois você volta no link e copia a receita. Vou deixar aqui a receita do pão integral. 1 colher de sopa de sal marinho, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 100 ml de óleo, 4 colheres de sopa de fermento para pão, 400 ml de água natural, 2 colheres de sopa de semente de chia, 2 colheres de sopa de semente de linhaça, 2 colheres de sopa de gergelim, 4 colheres de sopa de aveia flocos, 1 xícara de fibra de trigo, 1 xícara de trigo integral. Misture tudo e vá adicionando farinha branca, o trigo branco, né, até dar o ponto. Amasse bem, enrole e coloque nas formas. Deixe crescer até dobrar de volume. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar até dourar, conforme o seu forno, de 60 a 70 minutos. Então aí está a receita do pão integral. Que Deus abençoe você e bom pão. Até o próximo Minuto Saúde. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada internauta e também com os nossos ouvintes que nos ouvem através da rádio Conectados com Deus
Esta pergunta ela tem ecoado através dos séculos. Ele vem em minha geração? Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Tenho certeza que sim. As gerações anteriores a nós também fizeram este questionamento. E todos procuraram encontrar uma resposta a esta intrigante pergunta que tem ecoado através de todos os tempos. Todos os nossos antepassados, eles acreditavam na bendita esperança. Eles acreditavam que a volta de Jesus não era simplesmente uma teoria. A volta de Jesus era uma experiência, era algo real, não era apenas uma ficção, não era uma fábula. E eles acreditavam piamente que iriam ver Jesus voltar em seus dias. Nós vamos voltar um pouco aos anais da história. Os patriarcas do Velho Testamento, todos eles, Abraão, Isaque, Jacó e muitos outros. O profeta Isaías, que profetizou muito sobre a nova terra, falou muito sobre a vinda de Cristo. Ele também enfatizou claramente que eles acreditavam que iriam ver Jesus voltar face a face. Eles acreditavam que Jesus viria em seus dias. E eles se prepararam para isso. Eles tentaram fortalecer a sua fé, tentaram consagrar suas vidas a Deus. Buscaram ao Senhor de todo o coração. Mas eles descansaram, crendo na bendita esperança. Mas não conseguiram ver, ainda em seus dias, Jesus voltar. O que falar de Cristo e os seus apóstolos? Jesus, quando esteve em seu ministério terrestre, ele enfatizou claramente a sua segunda vinda. Em várias ocasiões, ele disse para os seus discípulos que iria voltar. Como nós encontramos a maravilhosa promessa que Jesus deu aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eles entenderam piamente que Jesus iria voltar. Mesmo depois de Jesus ter ascendido ao céu, eles acreditavam que iriam vê-lo novamente, não muito tempo distante. Muitos deles acreditavam que não iam passar pela morte, mas eles descansaram, crendo na bendita esperança, e Jesus não veio em sua geração. O que dizer dos pioneiros da fé adventista, como Irã Edson, José Bates, Ellen Harmon, Tiago White, Uriah Smith e muitos outros, daqueles primeiros que iniciaram a fé do advento, que acreditaram na maravilhosa promessa. Eles também acreditavam que Jesus viria em seus dias. Essa era a sua esperança. Nisso eles colocaram seus esforços, nisso eles colocaram toda a dedicação do seu coração, o trabalho evangelístico, levar as almas aos pés da cruz do Calvário. Mas Jesus não veio em seus dias. Porém, eles morreram, acreditando na bendita esperança da segunda vinda de Cristo. Guilherme Miller, o grande estandarte da fé adventista, suas últimas palavras no seu leito foram: ó, quanto anseio estar ali. Vocês perceberam que todas estas gerações que se passaram acreditavam piamente na segunda vinda de Cristo? Acreditavam que Jesus viria em seus dias? E eu pergunto, se nós perguntássemos para Jacó, ele vem em sua geração, o que ele responderia? Ele diria que sim. Se nós perguntássemos para Irã Edson, ele vem em sua geração, ele diria que sim.
E o que dizer dos pioneiros do movimento de reforma? Aqueles irmãos que em 1914 lutaram pela fé que uma vez foi dada aos santos, e eles criam piamente que Jesus viria em seus dias. Mas Jesus não veio. Ainda havia uma obra a ser feita em favor da humanidade. Ainda tinha muita gente que precisava ser alcançada com a mensagem do Evangelho eterno. E Jesus não veio nessas gerações. Queridos, o grande patriarca Moisés. Moisés foi um dos grandes líderes da história da igreja que liderou o maior número de membros. Era um homem de experiência, um homem que tinha uma profunda experiência com o Senhor, também tinha experiência de anos de trabalho na obra do Mestre, e ele também acreditava piamente que Jesus viria em sua geração. E ele fez uma grande escolha. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26, a palavra de Deus nos diz que Moisés negou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter os prazeres do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Queridos, este líder se tornaria um faraó. Ele se tornaria o monarca da maior nação do mundo daquela época. Eram os Estados Unidos do mundo antigo. As maiores universidades, os grandes pensadores, a prosperidade estava no Egito. Mas ele fez uma escolha. A escolha de seguir o caminho estreito, de seguir com o povo de Deus a jornada rumo à terra da promessa. E ele morreu, passou pela morte, mas tendo a esperança de ver Jesus voltar. Ele não viu Jesus voltar naquele momento, mas dias depois ele foi arrebatado e foi levado junto com o Senhor. E eu faço a grande pergunta: será que todos esses estavam equivocados? Será que a esperança deles era uma esperança vã? Ou será que eles acreditavam na palavra profética de Deus? Muitas pessoas hoje não conseguem entender. Muitas pessoas, elas ficam perdidas quando elas começam a ler essas passagens bíblicas, quando elas começam a analisar a esperança dos homens de Deus do passado e ficam se questionando, mas espera aí, eles acreditaram, eles defenderam, eles lutaram e não conseguiram ver, não conseguiram contemplar com seus olhos a volta de Jesus, que será o maior evento glorioso da história da humanidade. E eu pergunto para você nesta noite: será que a nossa esperança é uma esperança vã? Será que a nossa esperança na breve vinda de Cristo é apenas uma esperança? Ou será que é uma fé consciente? Será que você acredita na vinda de Jesus mesmo? Será que você crê que Jesus ele vai voltar? Ou você acha que é apenas um conto da Bíblia? Eu me lembro certa vez de um relato de um irmão de experiência que ganhou muitas almas para Cristo. E quando ele já estava bem idoso, já com mais de 80 anos de idade, ele recebeu uma visita de um pastor muito mais jovem do que ele, e aquele pioneiro perguntou: será que Jesus vem mesmo? Queridos, será que nós também não podemos cair neste erro? Podemos trazer muitas almas para Jesus?
podemos trabalhar por Ele e para Ele. E de repente, em uma fase da nossa vida, a gente começar a duvidar e a se questionar: será que Ele vem em minha geração? A serva do Senhor, Ellen White, a sua primeira visão foi a visão do povo de Deus caminhando numa viagem rumo à terra da promessa. Foi a primeira visão que ela recebeu. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns importantes trechos desta primeira visão de Ellen White. Vamos ler. Diz assim a inspiração: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito do Senhor me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Eu queria só fazer um breve comentário nesse texto que eu acabei de ler. Aqui a serva do Senhor diz que o povo de Deus estava fazendo uma viagem rumo à Nova Canaã, à Nova Jerusalém. E diz que quando ela começou a ter esse sonho, esta visão, ela não estava achando o povo de Deus. E aí o anjo disse: olha um pouco mais para cima. E ela conseguiu ver. E ela viu o povo de Deus que estava andando num caminho estreito. Queridos, o caminho rumo ao céu é um caminho estreito. O caminho rumo ao céu é o caminho da contramão. Enquanto todo o fluxo está numa pista mais confortável, você está indo por uma estrada cheia de buracos, uma estrada cheia de espinhos. E o povo remanescente de Deus foi encontrado seguindo o caminho estreito. Nós não podemos nos adaptar às ideologias deste mundo. Nós não podemos nos conformar com o evangelho liberal que grandes pregadores hoje no mundo pregam. O evangelho que leva à salvação não é um evangelho simplesmente de emoção. Não é simplesmente aquele evangelho que faz as pessoas chorarem. Mas é um evangelho racional que leva as almas a uma mudança de vida. E o povo remanescente de Deus que a serva do Senhor viu estava seguindo nesse caminho. Um caminho estreito, um caminho que estava contra a correnteza. As pessoas até pensavam que esse povo era o povo da idade da pedra, mas eles continuavam seguindo este caminho. Vamos continuar a nossa leitura. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles. Guiando-os para a cidade estavam seguros, mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento e exclamavam: Aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo,
num mundo tenebroso e ímpio. Meus amados, vocês percebem que a jornada do povo de Deus como a terra da promessa. E aqui diz que muitos ficaram desanimados no meio do caminho. Algumas pessoas começaram a tropeçar. Algumas pessoas até chegaram à conclusão de que não foi Deus quem os havia guiado naquele caminho rumo à terra da promessa. Mas o texto diz que Jesus os animava. Jesus estava junto com eles, estendendo a sua mão para que eles não desanimassem. Assim como Jesus fez com Pedro, quando Jesus disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas muitos, mesmo assim, não quiseram continuar, voltaram. Na igreja do Senhor é a mesma coisa. Quantas almas já defenderam esta verdade? Quantas almas já ocuparam espaços dentro da igreja? Quantas pessoas foram grandes pregadores e até líderes? E onde estão hoje? Não estão mais aqui. Queridos, é muito perigoso nos afastarmos do caminho de Deus. É muito perigoso abandonar a verdade. E o ser humano ele procura escusas para as suas decisões. Algumas pessoas dizem: não foi Deus que me guiou até aqui, não. Agora Deus tem algo melhor para mim. A nossa fé, ela precisa estar fundamentada neste livro. E este livro se chama a Palavra de Deus. A fé verdadeira, a religião verdadeira não nos faz voltar para trás. Ela não faz você regredir nos parâmetros estabelecidos por Deus para a sua igreja. Ele te faz melhorar a cada dia mais. Cada dia mais melhorando, cada dia mais mudando em todos os aspectos. Mas se você escolhe um caminho, um caminho que aparentemente é um caminho mais light, é um caminho mais liberal, onde as pessoas elas simplesmente dizem que tem uma igreja, mas vivem como o mundo vive. Não refletem os raios da luz de Cristo. Esta religião não pode ser a religião verdadeira. Porque a religião verdadeira, ela te coloca em uma solenidade com as coisas de Deus. Ela faz com que você a cada dia morra para o mundo e viva para Cristo. Mas se esta religião diz que você tem que se conformar com o mundo, que é assim mesmo, que não tem problema, de que Jesus vai te aceitar do jeito que você está e que você continue do jeito que está. Queridos, me perdoem, mas esta não pode ser a religião verdadeira. Não foi esta religião que Jesus pregou. Não foi esta religião que os apóstolos pregaram. Não foi esta religião que a doutrina pilar adventista defendeu. A religião de Cristo é aquela que coloca a alma em conformidade com a palavra de Deus. E o caminho é estreito, o caminho é difícil de andar, o caminho é cheio de pedras e algumas vezes furamos os nossos pés. Mas é o caminho de Deus que conduz ao céu. Continuemos a nossa leitura. Falando da nova terra, quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios, e via as crianças subirem, ou se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Queridos,
Esta era a maravilhosa esperança. O céu é um lugar maravilhoso. É algo que a nossa mente finita não consegue compreender. Nós não conseguimos imaginar. E quando a serva do Senhor teve a visão da nova terra, ela disse que viu flores que nunca murcharão. Lá ela encontrou mártires, pessoas que deram a vida, que morreram por causa da verdade. Quantos cristãos na época do Império Romano foram mortos? Quantos cristãos na época da Inquisição? Quantos servos de Deus no movimento de reforma morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundiais por não concordarem em transgredir a lei de Deus? Mas os anos vão se passando e a gente acaba se esquecendo. Acabamos nos esquecendo da nossa história. A nossa igreja foi formada pelo sangue dos mártires. Isso nós não podemos nos esquecer nunca. Temos que ter muito cuidado quando alguém decide começar a duvidar das verdades da palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento de reforma. Foi uma igreja que foi formada pela morte de muitas pessoas que criam na pia palavra de Deus. Vamos ler o último pensamento do primeiros escritos. E viu uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Viu o fruto da árvore da vida. O maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele, agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra, mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse, deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Tivesse eu asas como uma pomba, e voaria e estaria em descanso. Meus amados irmãos ouvintes internautas, o céu é um lugar muito melhor. Nós nunca tivemos o privilégio de ver o céu, mas muitos escritores da Bíblia Sagrada tiveram esse privilégio. E a serva do Senhor também teve esse privilégio. E quando ele viu o céu, e ela novamente voltou da sua visão para este mundo, ela percebeu que nada do mais belo que existe aqui pode se comparar com o céu. O apóstolo Paulo tinha uma grande esperança. Qual era a esperança de um dos grandes pregadores que levou a mensagem de Deus a terras pagãs? Paulo não acreditava na sua morte. Ele não acreditava que iria morrer e ressuscitar. Ele acreditava que iria ver Jesus voltar em seus dias. Vejam as suas palavras no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. A palavra de Deus diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Qual era a grande esperança do apóstolo dos gentios? Ver Jesus voltar sem passar pela morte. Ele disse, os que ficarmos vivos, veremos o Senhor Jesus vir nas nuvens e seremos arrebatados junto com ele nos ares.
Amados, que maravilhosa esperança! Ele não conseguiu ver Jesus voltar, mas ele combateu o combate da fé. Todos esses fiéis cristãos, eles morreram combatendo o combate da fé. Eles findaram a carreira, mas findaram acreditando na grande esperança. O apóstolo Pedro, que foi um dos mensageiros de Deus durante o Pentecostes, ele também deu um relato muito importante. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Que maravilhosa promessa! O apóstolo Pedro acreditava que aquele momento era o momento da conclusão da obra. E esta mensagem de Joel, do profeta Joel, que foi repetido por Pedro, não se refere não somente à chuva temporã, que foi nos dias dos apóstolos, mas também nos últimos dias, agora na chuva serôdia, quando o Espírito Santo será derramado com grande poder e glória. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas escarnecem da palavra de Deus. Eu me lembro uma vez eu trabalhei em um campo e eu comecei a visitar uma família que não era cristã. E comecei a falar do Evangelho, falando sobre a nova terra, sobre o céu, sobre a maravilha de entregar a vida para Jesus como Salvador. E aí o chefe daquela casa disse assim, ele sabia que a nossa igreja era uma igreja vegetariana, e ele disse assim: se lá no céu tiver pagode churrasco, eu quero ser o primeiro a estar lá. Mas se não tiver, eu prefiro ir para o inferno. Queridos, existem muitos zombadores, como existiam nos tempos de Noé. Às vezes eu e você podemos não zombar exatamente nessas palavras, mas no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nós dizemos: o meu Senhor tarde virá. E em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, nós encontramos uma solene advertência que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida, não? Eu já ouvi várias vezes. Muitas pessoas dizem: olha, minha avó dizia que Jesus ia voltar e Jesus não veio. O irmão fulano que foi o pioneiro da igreja dizia: Jesus não veio. E muitas vezes dizemos que Jesus não vai voltar. Porém, nós estamos nos últimos acontecimentos da história do planeta Terra. O nosso mundo não vai mais durar muito tempo. E segundo a Bíblia, como é que seriam os últimos acontecimentos? Vejamos o que nos diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
Aqui diz que os últimos acontecimentos serão rápidos, serão breves. Nós estamos presenciando uma pandemia, não é uma epidemia, é uma pandemia. E isso é um sinal de alerta para nós. É um sinal de alerta para mim e para você, porque coisas piores vão acontecer. E se nós não formos fiéis nas pequenas provas, nós não seremos fiéis nas grandes provas que virão sobre a igreja, que virão sobre o povo de Deus. Martinho Lutero, o grande ícone da reforma protestante do século XVI, ele cria piamente na segunda vinda de Cristo. Lutero disse as seguintes palavras: estou seguro de que o dia do juízo está muito perto. Não importa que não saibamos o dia preciso. Talvez alguém o poderá precisar. Mas, sem dúvida, o fim do tempo está chegando. Qual era a esperança do reformador? Ele vivia numa sociedade moralmente muito melhor do que a nossa. Apesar que o pecado sempre existiu, os pecados sempre foram os mesmos, mas numa proporção muito menor que os dias de hoje. Mas ele cria piamente que Jesus iria voltar. Deus ele vai fazer grandes milagres. E um dos grandes milagres que ele vai fazer quando ele voltar é o milagre da ressurreição. Meus amados, durante este período de pandemia, vários irmãos descansaram. Alguns acometidos por este vírus e outros por outras enfermidades. Mas haverá um grande milagre. Jesus vai fazer um grande milagre na sua segunda vinda, que chamamos o milagre da ressurreição. Na palavra de Deus, o texto que nós lemos para a nossa reflexão e oração, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Que evento glorioso! Jesus vai ressuscitar aqueles que descansaram no pó da terra. A nossa mente não consegue entender plenamente tudo isto. Quando as tumbas se abrirem, quando Jesus disser despertai, 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 vós que dormis no pó da terra. Quando as sepulturas se rompem, e aí as almas de Deus são ressuscitadas. Fisicamente. E a inspiração diz que muitas crianças que morreram. Neste momento, os anjos de Deus pegam essas crianças e entregam nos braços de seus pais. Queridos, a salvação do seu filho, enquanto ele não tem o poder de decisão, está nas suas mãos. Quantos pais abandonam a igreja quando seus filhos ainda são pequenos? Depois eles refletem, depois de anos, e decidem voltar. Mas algumas vezes voltam sozinhos. Mas existe perdão. Existe esperança. Se você já cometeu este erro, você não consegue mais apagar o que aconteceu. Mas se você está pensando nisso,
não cometa esta grande loucura. O maior erro que um pai e uma mãe pode cometer é abandonar os caminhos de Deus enquanto tem seus filhos pequenos. Mesmo que eles voltem um dia mais tarde. Mas às vezes eles voltam sozinhos. Não faça isso. Não vale a pena. Se afastar de Cristo não vale a pena. E colocar inocentes para se perderem é outra injustiça que um pai e uma mãe pode cometer. Não faça isso. Queridos, Jesus vai voltar. Esse dia está muito perto. Eu gostaria de concluir esta reflexão contando a experiência de Henry White. Era o filho primogênito de Ellen e Tiago White. Henry White era um jovem muito dedicado à igreja. Era um jovem que apreciava a palavra de Deus, apreciava as Escrituras, gostava de cantar. E quando esse jovem completou 16 anos, ele foi acometido por uma grave enfermidade que naquela época era uma enfermidade mortal, chamada tuberculose. E aquele jovem, ele foi acometido por esta doença. E a enfermidade, ela começou a se agravar. E os seus pais ficaram aflitos. Qual é o pai ou a mãe que não fica aflito ao ver um filho, uma filha no leito de dor, com uma enfermidade grave? E quando a doença começou a se agravar cada vez mais, o jovem Henry chama os seus pais, Tiago e Ellen White. E ele disse: papai e mamãe, eu gostaria que vocês orassem por mim e entregassem o meu caso nas mãos de Deus. Mas eu não quero que vocês orem juntos. Eu quero que papai e você ore separado e você, mamãe, ore separada do papai. Por que ele fez esta pergunta? Para que o coração paterno e o coração materno não tentassem pedir para Deus algo que Deus não queria, que não era a sua vontade de fazer naquele momento. Deus conhece o futuro. Deus sabe de tudo. E Tiago White e Ellen White, separadamente, entregaram a vida de seu filho nas mãos do poderoso Deus. Queridos, e a doença foi se agravando cada vez mais. E quando chegou nos últimos momentos na vida do jovem Henry White, já nos seus últimos minutos de vida, ele fez o seu último pedido aos seus pais. Ele disse: papai e mamãe, eu quero fazer o meu último pedido. Eu quero que vocês me sepultem ao lado do meu irmão Herbert, para que quando ressuscitarmos, possamos ressuscitar juntos e nos abraçarmos no grande dia da ressurreição. Meus amados irmãos, que fé, que confiança, que coragem, que determinação tinha aquele jovem de 16 anos ao estar face a face com o momento crucial de sua vida. Vem a grande pergunta: quanto falta? Ele vem em nossa geração? Eu creio piamente que o nosso mundo não vai levar mais muito tempo.
tudo nos mostra que Jesus realmente vai voltar. E eu creio com o olhar da fé que Jesus vem em minha geração. E eu gostaria de deixar com vocês o último texto do patriarca Jó. Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim: Senhor, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus amados irmãos e irmãs, a você, querido internauta, você, querido ouvinte, que nos acompanha pela primeira vez, a grande promessa é: Jesus vai voltar. E eu te pergunto, você está preparado para o grande dia de Deus? Você, querido jovem que nos assiste nesta noite, você está preparado para o grande dia do Deus Todo-Poderoso? Que o Senhor possa tirar o mundo do nosso coração. A você que é amigo da igreja, você que concorda com a doutrina, você que frequenta a igreja, você que é amigo dos irmãos da igreja, mas você ainda não tomou a sua decisão. E eu te pergunto, o que você está esperando? Para quando você está esperando a sua decisão? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, é o momento da decisão. É o momento em que você e eu precisamos decidir de que lado estamos. E a minha vida e a tua vida vão dizer se nós estamos do lado do Senhor ou nós estamos do lado do adversário. Que o Senhor nos dê essa viva experiência e que a minha vida e a sua vida possam ser transformados pelo poder de Deus. E possamos dizer, como diz a palavra do Senhor: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Neste momento nós iremos nos ajoelhar e vamos orar por todos os nossos pedidos de oração. A você que colocou o seu pedido no chat, vamos orar ao Senhor. Querido Salvador Jesus, aqui estamos diante da Tua face, da Tua presença, gratos pela Tua palavra, pelos sinais da Tua vinda e saber que o Senhor está muito perto. Senhor, queremos te pedir que o Senhor possa trabalhar em cada coração nesta manhã. Que o Senhor possa dar o poder do Espírito Santo para que possamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo e saibamos que estamos no tempo do fim. Dá-nos a Tua graça, prepara-nos para a Tua vinda, ajuda-nos a consagrar nossas vidas a Ti. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste momento nós estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecemos a você por haver estado conosco e não se esqueça que amanhã, domingo, nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração com o nosso irmão Sênio Valenzuela aqui ao vivo para você. Deus te abençoe, um bom restante de sábado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.